gosto de ser pontual, não gosto de atrasar nas nossas conversas, em todos os compromissos. Então, quem chegar atrasado depois corre atrás do prejuízo e vai assistir gravado. E aí a gente vai elaborando o assunto. Se tiver perguntas em cima do que eu for falando, vai colocando. Eu vou começar com uma breve apresentação, apesar de que eu acho que a maioria das pessoas que se interessem por assistir esse vídeo já me conhecem, né? Mas uma breve apresentação. Eu sou Rafael, trabalho na área de coaching, desenvolvimento pessoal há cerca de 12 anos. Antes disso, já trabalhava com desenvolvimento pessoal, mas não especificamente no coaching. E o que me traz a criar esse grupo como José é justamente na minha experiência pastoral, experiência essa já de cerca de 25 anos, né, nessa questão pastoral, de catequese, de grupo de jovens, grupo de adolescentes, pastoral familiar, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, enfim, muitos trabalhos pastorais, né? Fui percebendo como está sendo pouco abordado e pouco percebido a importância, ou talvez o papel do homem dentro da família, dentro do matrimônio. Todos os papéis, né? Mas o que eu posso falar melhor, já que sou leigo, né? Não sou sacerdote, não sou teólogo, o que posso falar melhor é justamente sobre o papel do homem, do pai de família. E por isso que eu criei o grupo Como José, justamente para trabalhar, ajudar outros homens, né? A ter algumas luzes em cima daquilo que já vivenciei, que já estudei. E aí, um assunto importante, considerando que muitos dos homens que estão participando como José são ainda solteiros, né? Ou estão no estágio, na época do namoro. Então eu falei, bom, vamos fazer uma live para falar sobre isso. Aí a gente também para as mulheres, para as meninas, enfim. E aí todo mundo pode participar e assistir. Esse vídeo vai ficar gravado, eu sei que esse horário é um horário que muita gente está falando coisa interessante, coisa com mais propriedade, talvez, né, do que eu venho trazer aqui. Eu faço o meu melhor com aquilo que tenho, que é muito pouco, mas espero contribuir o máximo possível. Então, talvez algumas pessoas vão estar assistindo a versão gravada dessa live. A versão gravada vai ficar disponível aberta, não somente para quem é da plataforma como José, mas vai ficar disponível para qualquer pessoa poder assistir depois. Se for interessante, se você gostar, se você fizer perguntas legais e for bacana o assunto, aí depois vai dar para aprofundar, enfim, compartilhar com outras pessoas também. Mas é legal chamar pessoas para que possam estar aqui presente e fazer perguntas ao vivo, né? Então, se você sabe alguém que está namorando, na idade, né, de preparação, né, para a vocação do matrimônio, mande o link da live, convida aí outras pessoas para participarem também. E aí eu vou começar a contar a minha experiência, né? Por que eu posso falar um pouquinho sobre namoro, de forma especial, namoro católico, namoro santo, depois nós vamos fazer a diferença dos três, entender o que é cada coisa. Por que eu posso falar um pouco sobre esse assunto? Vou contar um pouquinho disso, mas antes deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, porque tá esquentando. Pronto. Então, hoje estou casado há 13 anos, e antes de nos casarmos, eu e a Kiva namoramos por 9 anos. Então, já são aí 20 anos, né? Passados de 20 anos de estarmos juntos. Então, 9 anos de namoro, eu acho que eu consegui compreender um pouquinho sobre o que é o namoro, consegui compreender o que não é o namoro, de maneira especial, porque, sim, cometemos muitos erros, dos quais nós vamos conversar hoje aqui, sempre buscando acertar, sempre buscando fazer aquilo que é o correto, o que era o melhor. Então, muitas coisas nós acertamos, mas também cometemos muitos erros, aos quais eu espero, com a graça de Deus, poder ajudar vocês a se prepararem bem também para aproveitar da forma mais digna esse momento da vida, né, da vocação. Então, eu vou fazer assim
eu vou começar explicando um pouquinho o que é o namoro de uma forma geral, assim, né? Dentro do contexto geral, de sociedade, de século XXI, não necessariamente igreja, mas o que é a ideia, né? O conceito de namoro. O namoro a gente associa muitas vezes, né? Com uma preparação para o matrimônio, quase como um test drive, né? Infelizmente, é a forma como se vê, né? No mundo secular, como que um test drive para conhecer. Existe um fundo de realidade nisso, né, da espiritualidade católica, que de fato a gente vai tomar algumas decisões durante o período de namoro, né? Terminando com a principal decisão: é essa pessoa ou não é essa pessoa com quem vou me casar? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Mas dentro de um mundo paganizado em que nós vivemos, esse test drive ele é levado à loucura do querer viver uma vida de prazeres, né? O namoro serve para quê? Para ter prazer com a pessoa com quem eu convivo. Eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa me faz me sentir bem, me faz ter prazer, então eu gosto de estar com essa pessoa e é por isso que estou com ela. Então essa é a forma como, né, as pessoas fora da igreja vêm. Infelizmente, algumas pessoas também dentro da igreja vêm dessa forma, mas está errado. Né? Tá errado, não é esse o objetivo, não é assim, ter um alívio, uma coisa assim, porque tudo tem um objetivo. Não que, por exemplo, dentro da justiça, dentro daquilo que é reto, dentro daquilo que é ordenado, não que eu não possa ter alguns momentos de tranquilidade, de descanso, enfim, ter diversões justas, né? Mas não é o objetivo principal do namoro. Né? E aí, por colocar isso como objetivo, vai indo para caminhos errados. E aí nós temos um pouquinho, e aqui eu já vou fazer um alerta também, né, para quem estiver assistindo, que esse vídeo vai ter uma linguagem assim um pouco adulta, né? Então eu recomendo que seja assim, que quem esteja assistindo seja maior de 16 anos, pelo menos, né? Porque vai ter uma linguagem um pouco adulta nas palavras que eu vou falar daqui em diante. Então, a partir da revolução sexual que aconteceu ali, né, no final do século XIX, a gente começa a ver que as pessoas começam a buscar essas relações para poder ter uma autossatisfação, um prazer próprio, e aí o problema começa a se agravar, porque essa coisa começa a crescer, ela cresce em todas as sociedades, em todos os países, ao redor do mundo inteiro, vai crescendo, vai permeando também dentro da igreja, e algumas pessoas dentro da igreja vão aceitando essa ideia, até que, infelizmente, o namoro católico, o namoro cristão, se torna, na verdade, não muito diferente do namoro pagão, para quem não presta atenção, para quem não busca conhecer, não busca entender o que é, de fato, o namoro cristão. Então, nós precisamos entender isso. Todas as vezes que eu falar cristão, que eu falar católico, eu estou falando a mesma coisa. Já deixo claro isso, porque eu uso mais a expressão cristão do que a expressão católica, pelo simples fato de que ela foi cunhada primeiro. Mas é a mesma coisa. Se eu falar cristão e falar católico, é a mesma coisa. Então, não é essa a experiência do namoro católico. Se nós formos pensar, antigamente, o namoro não era tão necessário como ele é hoje. Como que acontecia o namoro? Em alguns casos, principalmente na realeza, não acontecia, né? Os casamentos eram arranjados a fim de que você tinha objetivos políticos através desses relacionamentos, dos casamentos que iriam acontecer. Então, você não, nesses casos de realeza, não acontecia nenhum tipo de namoro ou coisa assim. Já em casos um pouco mais comuns, né? Da maior parte das pessoas, ele iria acontecer de uma forma mais de cortejo, né? Não era assim um namoro, como nós usamos a expressão hoje. Era um cortejo, onde principalmente o homem ia mostrando as suas qualidades para aquela pretendente com quem ele gostaria de encantá-la, com quem ele gostaria de convencê-la em casamento, né?
E através desse cortejo que ia acontecendo, que nós podemos chamar hoje de namoro, então através desse namoro acontecendo, as duas partes iam observando as qualidades e acontecia então o momento da decisão em que, mostrando à mulher uma certa docilidade, uma certa intenção, o homem iria pedir a mão dela em casamento. E assim que ia acontecendo. Hoje, que é isso que importa para nós, como que hoje o namoro acontece dentro da igreja, dentro daquilo que é justo e próprio. E aí depois eu vou falar sobre o namoro santo. Então nós temos 2 graus aqui, e a gente vai conversar sobre esses 2 graus de namoro. O namoro cristão e o namoro santo. Rafael, existe diferença? Sim, existe diferença. Ela está lá na passagem do jovem rico, né? Não sobre o namoro especificamente, mas a diferença entre céu e santidade. O jovem rico, quando ele chega para Jesus e pergunta o que devo fazer para merecer o reino dos céus, aí Jesus entrega os mandamentos. Ele fala, olha, isso eu já sigo desde minha mocidade. Perfeito. Agora, se queres ser perfeito, Jesus percebe essa vontade do jovem rico, trabalho isso mais dentro do como José, se você quer ir além daquilo que é merecer os céus, se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tens, né? E aí, enfim, Jesus dá uma receita de como ser perfeito. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma conversa muito longa e não é o nosso foco. Então, só para nós entendermos, existe uma diferença entre desejar o céu e desejar a perfeição. E Jesus pede, né? Ele nos convida, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então, nós somos chamados para essa perfeição cristã. Tá? Mas eu vou colocar as duas realidades. O namoro católico, ou seja, aquele namoro que está de acordo, que não tem pecados, pelo menos não tem pecados mortais, está ok. E aquilo que é a perfeição que nós buscamos. Mas para entendermos isso, então, vamos começar entendendo qual o objetivo principal do namoro. E o seu objetivo principal é a tomada de decisão final. O namoro, ele tem um sucesso, com 2 possibilidades. Qual é o sucesso do namoro? É quando ele chega no final e uma decisão é tomada. Olha, é de fato com essa pessoa que eu quero casar, ou não, não é com essa pessoa que eu quero casar. Entenda que esse é o sucesso do namoro. As duas opções, pedir em casamento ou terminar o namoro, as duas opções é um sucesso. Por quê? Porque eu fiz o discernimento. O namoro é um tempo de discernimento, não discernimento vocacional. E aqui eu quero chamar a atenção, né? Eu não vou namorar para experimentar se eu quero a vida de casado, se eu quero a vida de família. Esse é um discernimento que, idealmente, eu vou fazer antes. Primeiro eu vou fazer o discernimento se eu quero, se eu vejo isso como uma vocação, ou seja, um chamado de Deus para a minha vida. Ah, Rafael, mas e depois se mudar? Tudo bem, acontece, faz parte do discernimento também a etapa do namoro. Mas ela não pode ser assim, ah, eu vou namorar com a pessoa só para saber se eu quero casar ou não quero casar. Assim, não é casar com aquela pessoa, mas é saber se eu tenho a vocação para o casamento ou não. Não é esse o caminho. O caminho é, olha, o discernimento, ele acontece anterior. Eu já sei. Não, eu sei que Deus está me chamando para uma vida familiar. E aí eu começo o namoro fazendo a próxima parte, o próximo passo do discernimento, que é o discernimento se é com essa pessoa, então ok, já sei que eu tenho essa vocação, já sei que eu tenho chamado, é com essa pessoa? Então vem essa segunda parte do discernimento, que é o namoro. Assim como acontece, por exemplo, na vida religiosa. A pessoa faz o discernimento, mas às vezes, depois, quando está fazendo lá o aspirantado, noviciado, acaba percebendo, ah, não é essa a minha vocação, então aí vai sair. Então pode acontecer, sim, casou até o dia que recebeu o sacramento, pode acontecer da pessoa desistir, né? Uma vez o bispo chegou, me puxou pela barba, assim, né? Minha barba não era tão comprida ainda, mas puxou pelaquela barba ralinha, assim, bem pertinho, assim, de mim, assim, né? E aí fez aquele chamado para entrar no seminário, né? Me deixou uma semana com a pulga atrás da orelha, né? Tentando discernir as coisas, né? Então, eu falei para ele, não, ó, veja bem, já estou noivo, né? E daí? Não casou ainda? Não casou, não quer dizer nada.
Então, é claro, né, depois do sacramento, aí é definitivo, não tem mais volta. Mas até o dia, né, até o minuto ali em que houver o sacramento, ainda não está selado por Deus, né, não está definitivo ainda, tá? E é por isso que o tempo do namoro, sendo próprio o discernimento, é com essa pessoa que eu quero passar, né, a minha vida até que a morte nos separe, sendo próprio esse fato, esse acontecimento, não é próprio outras coisas que não cabem a esse discernimento. Não é próprio ao tempo do namoro eu ter um conhecimento do corpo da outra pessoa que não faz parte. Porque daí algumas pessoas, né, mundanizadas, assim, paganizadas, né, vão falar assim: ah, mas eu preciso conhecer a pessoa, saber se o carinho é gostoso, né? Olha, não precisa. O que você precisa saber é o que essa pessoa, você quer levar ela para o céu e ser santa? E essa pessoa, você acredita que ela vai te ajudar também no seu processo de santidade? É isso que você precisa saber. É isso o que vai te ajudar. Então, o que precisamos, né? Deixa eu dar uma conferida aqui na minha pauta, ver se eu não estou esquecendo nada, né? Então, o que nós precisamos? Que, se for uma pessoa com quem, aqui vai entrar um pouquinho também com relação à duração do namoro, né? Quanto tempo deve durar o namoro, se deve ser breve, deve ser longo, como eu falei no começo, eu namorei por 9 anos antes do casamento, e não é algo que eu recomendo. Então vamos lá. Quanto tempo deve durar o namoro e o que deve acontecer nesse período de tempo, né? Então, como ele é uma escolha, no sentido um discernimento, no sentido de se é essa pessoa ou não, se eu já conhecia essa pessoa antes, já tinha uma amizade, já tinha um convívio, né? Eu já conhecia do grupo, já conhecia, enfim, amigo da família. Se é uma pessoa que já tinha um certo convívio, não é necessário que esse namoro se delongue por muito tempo. Talvez de 3 a 6 meses é um tempo ideal, já tem um tempo necessário para fazer o discernimento. Olha, dentro desses 3 a 6 meses aqui, como eu já lhe conheço, eu já sei suas preferências, eu já conheço a sua risada, já conheço o seu choro, né? Porque, enfim, de outras situações. Então, nesse tempo, eu vou conhecer o quê? Eu vou conhecer um pouquinho a sua família, que eu ainda não conhecia antes. Eu vou conversar, e aqui entra um aspecto fundamental que precisa começar, precisa ser a coisa mais presente no namoro católico, que é o quê? É a conversa, é o diálogo, porque isso aqui vai criar raízes para depois, para o matrimônio. É necessário ter uma conversa franca e aberta. Então, nesses 3 meses, vai acontecer muito diálogo. Nós vamos conversar sobre, olha, o que você espera, como você vê, você pretende ficar aqui mesmo, né? Você pretende trabalhar com o quê? Qual a sua vocação? Conhecer a pessoa. Claro que coisas podem mudar. Algumas coisas podem mudar no decurso da vida, enfim. Mas, de uma forma geral, eu vou conhecendo essa pessoa e eu vou sabendo para que eu possa ter uma noção se, de fato, essa pessoa, ela, né, está dentro daquilo que eu discerni antes para a minha vida. Então, é necessário muito diálogo, conversar bastante. E aqui vai entrar também a questão de ser verdadeiro, abrir-se. Deixe que a outra pessoa te conheça. Fale aquilo que está no seu coração, fale as coisas que você deseja. Olha, eu acredito que é difícil dizer, né? Quem é a pessoa que vai te conhecer melhor? Se é o seu cônjuge ou se é o seu diretor espiritual, né? Na minha experiência, né, a Kiva me conhece melhor do que qualquer outra pessoa no universo, né? Tirando, é lógico, Jesus Cristo, né? Mas assim, o cônjuge, né? No caso aqui, o namorado, precisa te conhecer. Essa história de que depois do casamento muda, não muda. Depois do casamento, pode mudar para pior, na verdade, né? Então, quanto mais sincero eu for durante o período de namoro, melhor vai ser o casamento depois.
melhor vai ser o discernimento, que é o objetivo principal. Eu não esqueci que eu ainda não falei o tempo no outro cenário, eu vou falar. Então, assim, dentro desse período, nós temos que ter diálogo. Então, se eu não tenho aquele conhecimento prévio, não tive um convívio prévio com a pessoa com quem eu estou namorando, logicamente as conversas vão ser maiores, nós vamos ter que conversar sobre mais coisas. Conhecer um pouquinho da história da pessoa, perceber algumas questões sazonais. O que são questões sazonais, né? Como que essa pessoa se comporta, né, no decorrer do ano. Então, quanto menos você conhecia a pessoa no tempo da amizade, no tempo antes de vocês começarem a namorar, mais você vai precisar ter um tempo de conversa, né, e de conhecimento. Então, vai aí, a partir de 6 meses, né, 1 ano, 2 anos no máximo, né, é o tempo para namoro, caso você ainda não conhecia a pessoa antes, não tinha esse convívio antes com a pessoa. Esse tempo de 1 ano, 2 anos é suficientíssimo para você conhecer bem a pessoa, visitou os parentes, conheceu já, a casa, conheceu os hábitos, né, já participaram de muitas missas juntos, né, de muitos encontros juntos, enfim, já conhece bem a pessoa com quem é, e já sabe, olha, já tenho informações suficientes, então eu já tinha discernido que eu sinto a vocação para o matrimônio, agora conheci essa pessoa suficientemente para tomar uma decisão, olha, é mesmo com você ou não é. Que tipos de assuntos são muito importantes, né? É importante que eu consiga me abrir, por exemplo, quais são os meus vícios, quais são as minhas dificuldades. Existem alguns vícios, né, especialmente quando nós estamos falando assim de vícios químicos, como o alcoolismo, como drogas, por exemplo, que eles dão nulidade matrimonial. Se o cônjuge não souber que você tinha aquele tipo de vício no dia do matrimônio, isso pode dar nulidade matrimonial. Aí quando a gente vê quanta nulidade matrimonial que está saindo hoje em dia, a gente pensa assim, nossa, a igreja está abrindo as portas para permitir segundos casamentos. Não, é porque hoje em dia as pessoas estão menos conscientes do que é o casamento. E por estarem menos conscientes, casam de qualquer maneira, sem entender as coisas. Então não tem os pré-requisitos necessários. Então um deles é justamente essa questão. Se a pessoa não sabe com quem está casando, ela não está fazendo uma livre escolha. Para que seja uma livre escolha, a pessoa precisa saber. E se você, tendo essa informação, esconde de propósito, isso é ainda pior, porque você pode estar fazendo um sacrilégio, né? Então é importante que você exponha. Olha, essas são as minhas qualidades, esses são os meus defeitos, esses são os meus vícios, essas são as minhas dificuldades. É com isso aqui que você vai me ajudar a combater. E com o que eu vou te ajudar a combater também? Porque nós estamos unindo forças para combatermos juntos. Nós vamos começar o combate juntos aqui. Depois serão uma só carne. Aí essa palavra uma só carne pode confundir um pouco. Não sei se algo interessante, coloque aí no chat aí se algo interessante para a gente conversar, o que significa ser uma só carne. E ser uma só carne não quer dizer, não se limita a dizer um só corpo, né? Corpo físico, material. Tá? Mas enfim, então serão uma só carne. E sendo uma só carne, então elas vão estar na batalha juntas. Um é responsável pela santificação do outro. Claro que existem elementos próprios de cada um, né? E é possível que existam casos em que um vai para a condenação e o outro vai para a salvação. Então, assim, não quer dizer que isso não pode acontecer, mas o nosso foco é esse. Quem é a pessoa mais importante do mundo para quem tem a vocação ao matrimônio? É o cônjuge, o marido ou a esposa. Ah, mas e os filhos? Os filhos são um reflexo desse amor. Amamos os filhos por quê? Porque quando eu vejo o filho, eu vejo o amor que eu sinto pela minha esposa. Então, vendo o amor que eu sinto pela minha esposa, eu amo meus filhos. É isso. Não tem essa, tem que amar mais os filhos, porque depois se separar. Não, não tem separação. É isso que tem que ter na cabeça já desde o começo. Não, não existe isso. Não existe, nunca existiu. Tem que amar o cônjuge e os filhos são a consequência desse amor.
Muito bem. Aí depois nós temos o noivado, né? O noivado, ele... um outro tempo, ele tem um outro objetivo. Se o namoro foi bem sucedido, né? E nas duas opções do namoro, as duas opções foram bem sucedidas. Na opção de decidirem se casar, o noivado começa como um tempo de preparação para o matrimônio. Quanto tempo precisa ser o noivado? Vamos falar de novo de tempo, né? O noivado, ele vai precisar ser o tempo suficiente para que vocês preparem a cerimônia. E aí vai vir um outro assunto, né, que seria talvez um assunto para uma outra conversa, né? Mas assim, só dando um alerta, o importante do matrimônio não é uma cerimônia bonita. Uma cerimônia bonita é legal, é importante, ela representa, sim, o amor entre os noivos, mas o que mais representa, e não só representa, mas de fato sela o amor entre os noivos, é a cerimônia diante de Deus, sacramental. Então, prolongar o noivado para poder juntar dinheiro, para fazer uma cerimônia chique, uma coisa assim, não é desculpa, não é razão. Não faz sentido. É só você estar aumentando as ocasiões de pecado. Falar sobre isso também. Evitar... Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que não fazer, né? O que não fazer no namoro. Deixa eu terminar primeiro a parte do o que fazer. Então, conversar muito, né, sobre as expectativas. Como que nós vamos educar nossos filhos? Quais são as possibilidades que nós temos? Né? Conhecer a família, eu já falei. Apresentar os vícios e as virtudes. Ser sincero. E uma coisa muito importante, que eu ainda não falei, é rezar. Rezar muito. Rezar juntos. Rezar a Deus. Fazer as novenas juntos. Se possível, fazerem as penitências juntos. Vai fazer uma novena, né, a quaresma, por exemplo, faça a penitência juntos. Escolha algo que seja viável para os dois, para poderem fazer juntos, para poderem estar em um só coração. Coloquem nas intenções das orações, para que façam um bom discernimento, para que consigam, de fato, identificar se é essa pessoa a quem Deus preparou para mim, né? A rosa mais bela de seu jardim, para mim, né? Enfim. Então, ter essa consciência, essa oração juntos, rezarem juntos. Ainda que, às vezes, não possam estar juntos fisicamente, né? Mas estarem fazendo a mesma prática. Por exemplo, agora nós estamos na época da quaresma de São Miguel. Fui correndinho antes da live, fiz lá, toda a família, fizemos a oração da quaresma de São Miguel. Mas às vezes não dá. Às vezes a minha aula acaba muito tarde, aqui ela precisa dormir mais cedo, e também colocar as meninas para dormir cedo, né? Então ela já faz a quaresma com as meninas. Então eu acabo fazendo em outro momento, mas a nossa prática está ligada, está unida, nós estamos fazendo juntos a quaresma, né? Então, sempre que possível, faz fisicamente juntos. Quando não é possível fazer fisicamente juntos, faz remotamente juntos, né? Ou seja, a mesma prática, no mesmo coração. E aí algumas coisinhas do que não fazer no namoro. Então, durante o namoro, eu já falei lá no começo, não deve ser um tempo de autossatisfação, um tempo em que eu tiro para fazer coisas agradáveis, fazer coisas que eu gosto, fazer coisas que são prazerosas, porque eu quero namorar, porque eu quero ter alguém comigo, porque eu não gosto de sair sozinho, porque não sei o quê. Então essas coisas não são próprias, né? Não é esse o objetivo do namoro, como a gente já bem comentou. E a outra coisa é não se colocar em situação próxima de pecado. O que é uma situação próxima de pecado? A situação próxima de pecado é quando eu me coloco numa situação que por si só não é pecado, por si só não é pecaminosa. Mas essa situação pode muito facilmente me levar para o pecado. Então, por exemplo,
quando a gente fala namoro santo, muita gente pensa assim: ah, namoro santo é não ter relação. Aí eu já ouvi cúmulos, assim, cúmulos. Né? E aqui eu vou falar algumas palavras fortes, né? Talvez tenha mudado quem está assistindo agora. Então eu vou reforçar o que eu falei lá no começo. Eu vou falar alguns termos fortes, então eu peço para que quem for menor de 16 anos aí que saia da sala, né? Então, não, nós, como é pecado, não pode ter penetração, então faz outras coisas, carícias, abraços, às vezes um beijo quente. Então, assim, primeira coisa, né? Essas coisas, elas fazem parte do ato. Apesar de não ter a penetração em si, elas fazem parte do ato próprio do matrimônio. E fazendo parte do ato próprio do matrimônio, fazer fora do matrimônio, é sim pecado. Né? É sim pecado. Então não se deve ser feito. Mas há outras coisas que não são em si pecados, né? Por exemplo, um abraço, às vezes um carinho honesto, por exemplo, né? Às vezes um pegar na mão. Então, algumas coisas assim não são pecados, mas elas podem ir despertando uma curiosidade. Elas podem ir despertando pensamentos. Dependendo de como vai utilizando, né, desses, vamos chamar assim de subterfúgios, né? Elas podem ir despertando algumas sensações, de maneira especial no homem. O homem tem uma dificuldade maior nessa concupiscência da carne, né? Então, o homem, muitas vezes, somente pela visão já tem problemas, já tem dificuldades. Imagine, então, com um toque, com um carinho. Né? Então, precisa cuidar com o tipo de toque, aonde vai fazer um carinho, alguma coisa assim, para evitar ir criando situações imaginárias e criando coisas na cabeça que possam levar ao pecado. Outras situações próximas de pecado. O casal de namorado, por exemplo, estar em uma casa onde estão apenas os dois. Veja, por que uma situação próxima de pecado? Porque você tem todas as condições para pecar, mesmo que você tenha a melhor das boas intenções, mesmo que vocês, né, se controlem, enfim, as situações para o pecado estão todas ali. Para algo desandar é muito fácil, especialmente se é um tempo que vocês vão, né, um tempo prolongado em que vocês vão permanecer sozinhos. Então, esse tipo de situação são chamadas de situações próximas ao pecado, são situações em que você vai permanecendo, né, vai facilitando com que pensamentos maus, né, pensamentos concupisciosos possam aparecer. Às vezes algumas falas também, eu falo antes de conversar e ser claro, né? Em alguns momentos pode entrar algumas coisas, assim, alguns detalhes a respeito disso, né? Mas de forma geral, isso não deve ser um assunto conversado entre os namorados. Ficar conversando sobre relação, sobre qual uma maneira, enfim. São coisas que não são próprias, né, do namoro, são coisas depois para o casamento, para depois que você vai verificar essas coisas. Ah, mas e daí se a pessoa o ato sexual no matrimônio, ele tem a finalidade de unir os esposos, de selar o matrimônio e de procriação. Então é uma renovação do matrimônio que acontece sempre com uma finalidade de gerar filhos a Deus. Né? Então, não há essa preocupação, esse medo, né? Ah, mas e se for diferente? Olha, por que que existe o prazer no ato próprio do matrimônio, né? No ato sexual? Por que que existe esse prazer? Justamente, né? Porque eu vi uma definição, diz que vem
Foi o Olavo de Carvalho que falou, né? Diz que vem de Santo Tomás. Aí, enfim, um citando o outro, aí às vezes já pode complicar as coisas, né? Mas diz que a definição de prazer é, olha, o prazer ele é uma consequência de algo que deu certo, né? É claro que a gente sabe que existe o prazer nas coisas que deram erradas, né? No pecado, enfim. Mas ali, no caso, ele vai entrar aqui assim, no ato próprio, dentro do matrimônio, da forma correta, diante de Deus, existe o prazer como algo abençoado por Deus. Deus abençoou o matrimônio desde Gênesis 1. É a primeira bênção que Deus dá, a primeira vocação, o primeiro sacramento que Deus dá lá em Gênesis 1. Apesar de que em Gênesis 1 todos os sacramentos estão descritos, né? Mas formalmente é o primeiro que Deus dá, é o matrimônio. Aí já é Gênesis 2, né? Enfim. Então, só para a gente compreender, é próprio para o matrimônio. Não precisamos nos preocupar com essas coisas durante o namoro. A preocupação com com esse tipo de coisa antes do namoro só faz com que a gente busque mais situações próximas de pecado. Só faz com que, principalmente o homem, gere mais criatividade, pense mais coisas que não são próprias desse estágio da vida, desse momento da vida. Muito bem, eu vou falar aqui um último detalhe sobre a idade para se começar a namorar. E aí depois eu vou comentar também um pouquinho, então, sobre o que é o namoro santo de fato. E aí, se tiver alguma pergunta, né, podem mandar pergunta aí, que daí eu trabalho elas. Se não tiver nenhuma pergunta, aí a gente se encaminha para a finalização aí da conversa. Então, sobre a idade para se começar a namorar. Olha, sabendo que o namoro ele já veio de um discernimento de que sim, é a vocação para o matrimônio que eu tenho. Talvez não está 100% decidido, mas assim, eu sinto no meu coração, vejo que é isso que Deus quer. Então, eu pessoa e quero discernir se essa é a pessoa com quem eu vou seguir a minha vida. Sabendo disso, eu vou começar a namorar quando eu já tenho condições para dar continuidade para o casamento. Né? Ou seja, olha, a gente vai namorar, vamos namorar aí 6 meses, 1 ano, aí depois a gente noiva, né? Se vemos que realmente fomos feitos, né? Deus nos planejou um para o outro, então nós podemos definir uma data para casarmos. E aí começamos o noivado. Por que assim? Né? E aí algumas pessoas podem ficar até um pouco chateadas às vezes, né? Poxa vida, mas eu quero casar só quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver com um emprego bom, né? Isso aí não é católico, tá, gente? Isso aí não é cristão. Quando eu tiver lá com a vida estabelecida, com a vida firmada, aí que eu quero casar, mas eu quero namorar agora. Então, assim, eu vou estar com a vida estabelecida quando eu tiver 30 anos. Agora eu tô com 15 e eu quero começar a namorar. Totalmente errado. Não faça isso. Não faça isso, tá? Por quê? Porque o que você está fazendo é você criar um longo período de relacionamento. E nesse longo período de relacionamento, você está criando aquelas ocasiões próximas de pecado. Então, se você pretende demorar muito, não, eu só vou casar com tal idade, né? De novo, já não é ideal, mas digamos que você defina isso, né? Eu só vou casar quando eu estiver com 25 anos, por exemplo. Então, talvez não seja a hora de começar a namorar se tiver lá com 15 anos, né? De 15 para 25 são 10 anos. 10 anos é um tempo muito longo para você conviver com a outra pessoa. E é difícil, né? Eu, no meu namoro, como eu disse, namoramos por 9 anos, do pecado logo no início do namoro. E nós compreendemos a questão do que é um namoro cristão, o que é viver na graça e longe do pecado, com mais ou menos 1 ano de namoro. 1 ano e meio, mais ou menos. E aí que nós buscamos e traçamos esse firme propósito de vivermos, né, o máximo possível dentro da graça e fora do pecado.
E aí nós conseguimos, então, viver aí esses outros 8 anos, 7 anos e meios, né, dentro da graça. Um tempo muito longo, de fato, um tempo muito longo. Mas porque nós começamos antes da hora, né? Começamos a namorar antes da hora. Um pouco porque começamos a namorar antes da hora, um pouco porque tínhamos a visão errada, que tinha que estar com a vida estabelecida e tal. Quando estávamos lá por volta dos 24 anos, percebemos, olha, se a gente for esperar a vida estar estabelecida, esse negócio vai demorar demais. Então aí que a gente compreendeu, não é assim que funciona a coisa, né? E aí buscamos aconselhamento e vimos que, de fato, estava na hora, né? Não deveríamos delongar mais. Então, nós casamos com 24 anos. Eu 24, aqui veio 23. Então, só para a gente compreender, evitar que o namoro se prolongue por muito tempo. Se prolongar demais, vai gerando ocasiões possíveis de pecado. Muito bem, agora eu vou abordar, então, um último detalhe, assim, sobre a questão de o que é a diferença, né, do namoro normal, cristão, para o namoro santo, né? A gente já viu que tudo que as pessoas costumam dizer namoro santo não passa de um namoro cristão meia boca, né? Ah, namoro santo é não ter relação. Mas, não, isso aí é o mínimo, né? Isso é o mínimo de um namoro cristão, de um namoro católico. Porque se tiver relação, aí já está no pecado, já está fora da igreja, então precisa imediatamente fazer uma conversão de vida, né? Confessar-se, buscar a ajuda de um sacerdote para poder crescer, tá? Então vamos lá, o que é namoro santo? E aí, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí. O namoro santo é quando, acima de tudo, está a busca pela perfeição, está a busca pela santidade. Então, olha, já não é mais apenas o céu, apenas eu quero o céu para mim e para você, mas não, eu quero ir além. Eu quero buscar a perfeição, por mais que eu sei que é impossível, por mais que eu sei que eu não consigo chegar lá, eu sei que Deus prometeu, né? É, se Deus prometeu, é possível, né? Aí vai entrar um outro assunto todo para nós conversarmos sobre isso. Mas quando eu coloco o foco, esse nosso relacionamento ele é para Deus. Esse nosso relacionamento é para nós crescermos em perfeição e santidade. E eu coloco Deus em primeiro lugar. Ele está no relacionamento. Eu vejo que aqui, quando Cristo entra no relacionamento, aqui se torna um pouco a imagem da Santíssima Trindade, né? Porque se torna trino, né? É o homem, a mulher e Deus. Então se torna trino. Olha que coisa linda. E aí, então, nesse relacionamento, né, trino, onde Deus está presente, e nós vamos colocando a vontade de Deus à frente do relacionamento. Que aconteça aquilo que Deus planeja, que Deus quer para esse relacionamento. Então é assim que a gente vai seguindo dentro do namoro com busca na perfeição, um namoro santo de fato. Ser santo não é fazer o mínimo. Ser santo é buscar fazer o melhor. E eu não posso autoproclamar santo, né? Não posso chegar e falar assim, o meu namoro é santo, né? Isso não faz o menor sentido. Uma autoproclamação de santidade não faz o menor sentido. Então eu preciso compreender que, olha, se há santidade nesse namoro, isso cabe a Deus julgar, mas nós estamos entregando tudo a Ele e deixando que Ele tome as rédeas, né? Que Ele nos ajude a discernir tudo dentro deste namoro. Então, a diferença entre um namoro cristão, um namoro católico e um namoro santo é simplesmente o namoro santo, ele foi mais fiel, né? São as mesmas regras, é o mesmo caminho, com maior fidelidade, com maior entrega e com maior amor.
Então, esses são os assuntos, né, que eu separei para conversarmos aqui nessa live, nessa conversa. E espero que tenha sido de proveito a quem assistiu ou a quem irá assistir depois gravado. E eu vou aguardar alguns segundos aí para ver se aparece alguma pergunta. Se não aparecer nenhuma pergunta, aí a gente já finaliza também. Já vou agradecendo desde agora a paciência de quem permaneceu durante todo o assunto, né? Espero que, de fato, algo do que eu falei faça sentido, que Deus toque seu coração, que você consiga compreender. Sempre confie em um diretor espiritual. Eu sei que hoje em dia é difícil de conseguirmos, né, um diretor espiritual, mas se for possível, busque. Confie em um diretor espiritual no namoro. Não crie expectativas de que há uma obrigação, já que começamos a namorar, há uma obrigação de irmos até o final e nos casarmos um dia. Lembre-se, o namoro é um tempo de discernimento, é um tempo de entendermos, né, de decidir se é com aquela pessoa mesmo ou não. Então não há essa pressão, não há essa. Pelo contrário, né? Em qualquer momento, quando eu perceber, olha, realmente não é a hora certa, não é a pessoa certa. Então, que seja claro, que seja verdadeiro, o mais brevemente possível, o mais prontamente possível.